saltando sobre os montes. Ele vem, já ouço a voz do meu amado. Ele vem, já vem saltando sobre os montes. Ele vem, vamos! Já ouço a voz do meu amado. Ele vem, já vem saltando sobre os montes. Ele vem, já ouço a voz do meu amado. Ele vem, já vem saltando. Todo-Poderoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Essa noite, o Espírito Santo esteja atento, que o seu coração esteja atento a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Porque nós não fomos levantados por homens, fomos levantados por Deus para pregar a verdade, né? A palavra do Senhor diz aqui, ó. A palavra do Senhor diz aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para quê? O que está escrito: destruirei a sabedoria do sábio e aniquilarei a inteligência do inteligente. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Aonde está o inquiridor desse século? Porventura tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aleluia. Porque os judeus pedem o sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, e pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que o que está escrito: aquele que se gloria, gloria no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Santo seu nome, Jesus. A palavra do Senhor, ela vem nos dizendo aqui hoje, porque a cruz, ela é loucura. A cruz é loucura para o mundo, é loucura para os que perecem. Nós vemos tantas pessoas hoje que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o que Cristo fez na cruz do Calvário, mas ela não quer dar bola, ela não quer dar valor, não dá o devido valor para Jesus Cristo. Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
das palavras que ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Mas aquele que vem verdadeiramente, não é aquele que vem da boca para fora. E o nosso Cristo Jesus, ele diz aqui, ó: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aonde nós fomos hoje, aonde nós iremos, nós temos que cheirar o bom perfume de Cristo, tanto para os que se salvam, tanto para os que se perdem. Por quê, amado? Porque somos o bom cheiro de Cristo. Aonde nós chegamos, temos que levar o bom cheiro do conhecimento daquele que morreu na cruz do Calvário por nós. Mas as pessoas, hoje, elas não querem saber de Jesus. É por isso que a palavra do Senhor diz aqui: visto com sabedoria, o mundo não conheceu a Deus, e pela sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E muitas vezes o que nós vemos, o próprio crente não dá o valor para ver a verdadeira palavra. Parece que ele está indo na igreja, parece que a igreja é um salão de festa, aonde ele vai passar algumas horas, sem saber, sem querer saber da sua salvação. É o que está acontecendo hoje. E aqui a palavra do Senhor diz aqui, ó: visto com que sabedoria o mundo não conheceu a Deus. O mundo não conheceu a Deus. Pela sabedoria, aprove Deus salvar os crentes pela pregação. Ora, o nosso Cristo Jesus, amado, ele estava na sua glória, e olhando para baixo, ele não via o justo sequer, e ele via que tudo aquilo que o homem fazia é loucura, era loucura. Naquele tempo, o que os sacerdotes faziam? Fazia simplesmente sacrifícios, ordenanças e estatutos por leis de homens, mas não se fazia pelo Espírito e por Deus. Fazia assim, por uma tradição de pai, passada de pai para filho, através do século. Mas Jesus, olhando tudo aquilo, ele diz na sua palavra que a lei, ela só trazia o pecado sobre o ser humano. Ela só apontava o pecado, mas não apontava a salvação. E aprove Jesus morrer lá na cruz do Calvário, por mim e por você. E hoje nós estamos aqui para falar para você que a volta de Jesus, ela é iminente. E as pessoas, elas não querem dar bola, e elas não querem saber de Cristo Jesus. Mas eles vão querer saber quando Jesus bater na porta. Quando Jesus estiver batendo nas portas para salvar as pessoas, para levar para o céu, as pessoas verão Jesus vindo do seu trono, na sua glória, com seus anjos, com poder e grande glória. E todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Aquele dia não vai ter idólatra, aquele dia não vai ter feiticeiro, aquele dia não vai haver espírita, aquele dia não vai haver adúltero, não vai haver efeminado, não vai haver macumbeiro nem feiticeiro, que deixará de dobrar o seu joelho. Aleluia. Então acorda, você que dorme, você que está dormindo numa religião, está dormindo e não quer saber sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 6 em diante. Assim como Abraão creu que Deus, e isso creu em Deus, e isso foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Você que tem a mesma fé em Cristo Jesus, você é filho de Abraão pela fé. Mas aqueles que não creem que Jesus salva, ele não crê que Jesus batiza, não crê que Jesus está voltando, ele não crê que Jesus pode transformar a tua vida, esses eles não creem em Jesus. Ora, tendo a Escritura a provisão de Deus, havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que são da fé que são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que não são da fé, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para cumpri-las, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Mais uma vez nós viemos aqui hoje para falar para você que quem foi pendurado no madeiro foi Jesus Cristo. Não foi Maria, não foi Aparecida, não foi Maomé, não foi Allan Kardec do Espiritismo, não foi o Buda, não foi o Bafomé da maçonaria, não foi o Papa do catolicismo, foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Ele que se fez maldito por nós. Então acorda você que dorme, chega na tua casa, vai ler a Bíblia, leia a Bíblia e corre atrás da sua salvação. As pessoas estão morrendo nos seus pecados e não quer saber de Jesus. Estão morrendo no adultério, não quer saber de Jesus. Estão morrendo no segundo casamento, não quer saber de Jesus. Estão morrendo no homossexualismo, não quer saber de Jesus. Acorda você que dorme, que está descendo a ladeira para o inferno. A sua vida está parecendo mais um Titanic. Então acorda. A palavra do Senhor, ela continua dizendo aqui: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Todas as promessas de Deus têm que passar por Jesus. Sabe por quê, amado? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Aleluia. Então não adianta a pessoa correr de um lado para o outro, correr para o espiritismo, correr para a macumbaria, corre de uma igreja para outra. Sai do catolicismo, vem para a evangélica, do evangélico vai para o espiritismo, do espiritismo vai para a macumbaria. Daqui uns dias passa, ele está lá no final do Washington Luiz, que cometeu suicídio porque não achou saída mais para a vida dele. Sendo que a palavra do Senhor diz, Jesus dizendo em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. E ninguém vem ao Pai não ser por mim. Aleluia. Abraão foi imputado a justiça pela fé que ele teve em Deus e pela fé que ele teve nas promessas de Deus.
se você também tiver fé em Jesus Cristo, todas as promessas de Deus, elas virão sobre a tua vida. Por quê, amado? Porque o justo, ele vai viver na fé. O justo viverá da fé. O justo não vai viver de campanhas e campanhas. O justo não vai viver em tocar dentro da igreja, sendo enganado por cães gulosos, sendo enganado por defraudadores, falsificadores da palavra de Deus. O justo vai viver da fé. O justo não vai querer unção nenhuma sobre a vida dele. Vai querer a unção do Espírito Santo. É como está escrito aqui, que a promessa vem pela fé no Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Então acorda você que dorme. Acorda você que dorme, que está correndo atrás do seu carro novo, da casa nova, da família perfeita, e está esquecendo as coisas de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei, amado. A lei não produzia salvação. A lei só produzia morte. Através da lei se chegou à fé. Através da lei, todos conhecemos o pecado. Todos conhecemos que se não fôssemos cumpridores da lei, nós teríamos a nossa vida encarcerada. Se não fosse a lei, não teríamos consciência do pecado. Mas a lei, ela não traz salvação, porque andar na lei é obrigação de todo homem, de toda mulher. Mas a fé em Jesus Cristo, ela traz a salvação. Aleluia. Não é a fé em Maria. Glória a Deus. Aleluia. Maria passa na frente. Da onde que saiu isso? Nós não vemos isso na Bíblia. Não vemos purgatório na Bíblia. Não vemos campanha do sal grosso na Bíblia. Não vemos qualquer tipo de campanha. Mas a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, porque haveria pessoas amantes de si mesmas, pessoas arrogantes, pessoas que não aceitariam a verdade. É como está escrito lá em Timóteo, capítulo 4 em diante. Timóteo, ensina, redarga, exalta, a tempo e fora de tempo, porque virão tempos, virão dias, que eles não aceitarão mais a sã doutrina, eles não vão dar bola mais para Jesus, eles não vão aceitar mais ser corrigidos, eles correrão atrás de doutores para si, mestres enganadores, falsos profetas, que enchem o seu coração de besteira, de fábulas, de mentiras, de doutrinas de demônios. E atrás dessas pessoas, amado, são muitos os que vão. O próprio Senhor Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 24, Mateus, no capítulo 24, Jesus dizendo aqui, ó, Aleluia. naqueles dias, né, Jesus estando ali junto com os discípulos, quando pois virdes que a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas naqueles dias, que amamentam
naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, pois haverá uma grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, tão pouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis é o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão, amados, falsos profetas. É a primeira coisa que Jesus fala. É a primeira coisa que Jesus fala. Naqueles grandes dias, no dia da grande tribulação, que há de vir sobre a face da terra, aonde todo mundo há de lembrar dessas palavras. Mateus 24. Aqui Jesus dizendo, surgirão falsos profetas, surgirão falsos cristos, surgirão fazendo tão grandes sinais e prodígio, que se possível enganaria até mesmo os escolhidos. Olha só, mano, o que nós podemos ver hoje em dia não está muito distante disso. Eu vejo falsos pastores enchendo estádios com teologia coach, teologia da prosperidade, e as pessoas correndo atrás daquilo que não é pão. O nosso Senhor Jesus, Ele diz bem claramente, trabalhai pela comida que não perece, mas sim permanece para a vida eterna. Não junteis tesouro na terra, não junteis tesouro aqui nesse lugar, porque aqui o ladrão mina, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem corrói. Mas o que nós vemos hoje em dia é uma igreja que induz a pessoa a correr atrás do dinheiro, induz a pessoa a ser avarenta, induz a pessoa a fazer tudo ao contrário da Bíblia. É por isso que o nosso Senhor Jesus, Ele diz, haveriam falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, que se apresentariam para o rebanho, como bom pastor, mas por dentro eram lobos devoradores. E é o que nós vemos hoje em dia, amado. Lobos devoradores, cães gulosos, falsificadores da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele fala aqui na palavra dele, segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo Jesus. E por meio de nós, manifesta em todos os lugares o bom cheiro de Cristo e do seu conhecimento. Porque para Deus somos do bom perfume de Cristo, tantos para os que se salvam, quantos para os que se perdem. Para esses, morte para morte, para aqueles vida para vida, e para aqueles, para essas coisas quem é idôneo. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Jesus com humildade, como de Deus na presença de Deus. Aleluia. É isso que está falando aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Porventura, começaremos outra vez a louvarmos uns aos outros? Ou necessitamos coisa alguma de cartas, recomendações para vós, ou de recomendações de vós? Amados, todo aquele que anda nas pisadas de Cristo não precisa de carta de recomendação. A sua vida é um livro aberto para quem quiser ler. A sua vida é um livro aberto. Sabe por quê? Fazemos as obras na luz, como o próprio Jesus diz lá em João 3,19. Aquele, pois, que faz as suas obras nas trevas, ele não vem para a luz, porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas, não quer que as suas obras sejam descobertas. É o que muitas vezes nós vemos, o que está acontecendo dentro das igrejas.
não pregam o nome de Jesus, não querem saber de Jesus. Não querem saber de Jesus, não quer sequer nem citar o nome dele, cita o nome dele apenas no final do culto. Tudo que fizemos aqui foi em nome de Jesus. É por isso que o próprio Senhor Jesus, ele diz, naquele grande dia, muitos baterão na porta, estarão do lado de fora, batendo, gritando, chorando, dizendo: abre-nos a porta, Senhor. E ele diz na palavra dele: verdadeiramente vos direi, afastai para longe de mim, vós que praticais a iniquidade, afastai para o fogo eterno. Por quê, amado? Porque as pessoas não querem saber dele, não querem saber dele em vida. Faça a sua escolha em vida, escolha Jesus, escolha andar nos caminhos de Jesus, escolha fazer o certo. Sai da macumbaria, sai da prostituição, abandona o adultério do segundo casamento, do primeiro casamento também, porque muitas pessoas, muitas vezes, não estão no segundo casamento, está no primeiro casamento, mas está adulterando, está traindo a sua esposa, ou está traindo o seu esposo. Abandona o adultério, abandona o homossexualismo, porque Jesus, ele está às portas. Jesus está batendo as portas, mas as pessoas não querem saber de Jesus. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Glória a Deus. Acorda, você que dorme, você que está dormindo numa religião, está dormindo numa igreja, aonde o pastor não prega salvação, prega só o Vale do Sal Grosso, prega a campanha da Arca da Aliança, da Rosa Ungida, da Fogueira Santa, do Feijão Maravilha, do Cajado da Salvação, da mulher, da queda da muralha, mas não fala. Mas não fala que somente em Jesus você tem a salvação. Sabe por quê, amado? Está escrito aqui, ó, que o ministério que nós temos é para chamar a atenção das pessoas, é pela loucura da pregação que nós estamos falando a você hoje através do Espírito Santo. Jesus está voltando. Acorda, você que dorme. A trombeta vai soar, amado, e muito poucas pessoas irão ouvir. Sabe por quê? Porque o pecado domina a terra. Jesus, ele diz que a terra jaz no maligno. Você sabe o que quer dizer isso? A terra jaz no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo está perdido, e as pessoas que nele estão também estão perdidas, porque não querem saber da própria salvação. João 3,16, a palavra do Senhor diz: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida, não pereça, mas tenha vida e vida com abundância. Aleluia. Mas a verdade é essa, amado, que quando Jesus veio, ele era a luz do mundo. A luz se manifestou nas trevas, ao ponto do profeta dizer: Galileia dos caldeus, eis que brilhou a grande luz, a luz da salvação dos povos. Mas eles rejeitaram a luz, não quiseram vir para a luz por causa das suas obras eram más. Abandona a idolatria, quebra essa imagem de escultura que você tem na tua casa, que a palavra do Senhor diz: maldito é aquele que se dobra diante de uma imagem de escultura. Amados, posso falar para você, a minha família toda, desde os meus antepassados, se dobravam à imagem de escultura. Eu tinha uma avó, e ela permanecia 3 horas todo santo dia, todos os dias da minha vida que eu tive lá na casa dela, por 3 anos e meio. Cresci cuidando dela,
Mas quando chegava a noite, ela se dobrava aquele oratório, aquelas imagens de escultura, de tudo quanto era santo, feita de gesso, feita de barro, que não levava nada para lugar nenhum. E ela orava para os mortos, pela mãe que morreu, pelo fulano de tal que morreu. Sabe por quê, amado? Porque recebeu um dia a instrução de um padre, que era para se orar para os mortos, até Deus ouvir e tirar ele do purgatório. Amados, a terceira opção não existe. A terceira opção não existe. Purgatório é uma grande mentira inventada pela Igreja Católica em 1500, lá vai pedrada. Uma grande mentira. E a minha avó, ela ficava ali ajoelhada durante 2, 3 horas. Hoje, poucos crentes que crêem no Deus vivo, que diz que crê no Deus vivo, poucos crentes têm coragem de ficar diante do Deus vivo e orar 2, 3 horas de joelho. A minha avó, ela se ajoelhava ali diante daquele altar durante 3 horas. Muito difícil um crente hoje se ajoelhar durante tanto tempo. E ela orava para um Deus morto, um Deus de gesso, um Deus de pau, um Deus de pedra, que não podia fazer nada. Aí eu fico me perguntando, aonde que ela aprendeu a fazer isso? Aonde que surgiu isso? Sendo que não existe na Bíblia as pessoas orarem para uma estátua de barro, orarem para uma estátua de gesso, sabendo que ela não vai responder nunca. Sabe por quê? Porque tem olhos, mas não enxerga, tem boca, mas não fala, tem mão, mas não apalpa, tem pés, mas não andam. Aleluia. É? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor diz aqui, ó, segundo aos Coríntios, capítulo 4. A palavra é uma palavra difícil, porque é uma pergunta que não deixa calar. Aí ele fala aqui no versículo 3, ó: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Está escutando isso? Você que está ouvindo essa palavra, você está ouvindo, está escutando? O evangelho de Cristo está encoberto para os que se perdem. Para os que se perdem está encoberto. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, amado, é Satanás. O Deus desse século é o diabo. E as pessoas estão sendo levadas de rodão dentro das igrejas, sendo enganadas. Pastores que não falam a verdade. Pastores que só correm atrás da sua ganância, atrás do seu dinheiro, atrás dos dízimos, das ofertas das ovelhas. E aqui a palavra do Senhor fala, os quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantos cristãos não estão no engano? Quantos cristãos não estão acompanhando uma mentira dentro das igrejas? Acompanhando a mentira do pastor, dizendo que é por ser dizimista e ofertante, você não vai perder sua alma. Sendo que Jesus nunca pediu dízimo. Jesus nunca pediu dízimo. Jesus nunca falou. Ele falou sim para aquelas pessoas que estavam ali, os fariseus, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz para aquelas pessoas ali: vós dizimai o cominho, dizimai a hortelã, mas o principal da lei vocês esquecem, que é o amor e a misericórdia. E é o que nós vemos nas igrejas hoje, amado. Nós vemos nas igrejas hoje, sabe? A falta de amor e a falta de misericórdia. A porta está aberta, entra quem quer, sai quem quer, sabe? Então, não existe o amor, existe apenas um interesse no dinheiro das pessoas. Existe apenas
o interesse na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque o Deus desse século, ele enganou e cegou o entendimento de muitos, para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos seus servos, por amor de Jesus Cristo. Ninguém aqui está ganhando nada, ninguém aqui faz alguma coisa por interesse algum. Sim, por interesse sim, de salvar algum de vós, que alguém chegue à salvação, ao entendimento, que chegue ao conhecimento de Jesus Cristo. Mas as pessoas hoje, elas não querem saber de Jesus, não querem saber da sua própria salvação, querem saber do cupim casqueirado, quer saber do churrasquinho, quer saber da cervejinha, quer saber da Coca-Cola, quer saber do milho verde, quer saber de todas as coisas, mas não quer saber de Jesus. Aí olham para nós e dizem: ah, vocês são uma piada. Eu quero ver, amado, eu quero ver quando você estiver lá no inferno, quando o diabo estiver te cutucando lá e falar para você: olha a piada aí, olha a piada. Vê se o que nós estamos pregando aqui na rua é piada. Não é piada não, amado. Tudo que você fala, tudo que nós falamos, iremos dar conta para Deus. Se falamos errado, vamos dar conta para Deus. Se falamos o certo, vamos dar conta para Deus. Agora, se você fala errado, vai ter que dar conta para Deus também. Se você está fazendo errado, vai ter que dar conta. Ninguém vai justificar ninguém. Somente um pode justificar você. Esse é Jesus Cristo, Aleluia. o Filho de Deus vivo. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela continua dizendo aqui, ó: porque Deus que das trevas resplandeceu a luz. Quem resplandeceu em nossos corações? A iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Aleluia. Se nós não tivéssemos essa iluminação, se nós não tivéssemos essa iluminação, não estaríamos aqui hoje para falar de Jesus, para falar da salvação lá da cruz do Calvário, para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, para falar que só Ele e nele há salvação. Aleluia. Em Maria não há salvação, em Aparecida muito menos. A minha família foi destruída por adorar a Aparecida, por correr atrás dessa abominação. A fornicação, a prostituição, o adultério, a loucura entrou na minha família. A morte. Meu pai morreu esmagado debaixo de toneladas de trilho. Por quê, mano? Era um idólatra inveterado. Batia os pés e tocava viola para Sinuca Preta, para Aparecida, para sua senhora, não a minha, porque eu não tenho senhora, eu tenho Senhor. Aleluia. O Senhor que está no céu, Ele é meu Senhor. Aleluia. Aí, a palavra do Senhor diz aqui, ó: porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz. Antigamente éramos as trevas, até que veio o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até que veio a misericórdia dele sobre a nossa vida, até que veio a misericórdia para que nós possamos entender que só Jesus pode nos salvar, que só Jesus é o verdadeiro caminho, que só Jesus, Ele vai te levar para o céu. Agora o resto, amado, o resto é Baal. Acendem vela para Baal. E esses pastores que estão aí pregando o evangelho nessas igrejas heréticas, igrejas que ensinam doutrina de demônios, vão pagar um preço caro lá no inferno. Vão pagar um preço muito caro por saber da verdade e pregar a mentira, por saber da verdade e não pregar a verdade por covardia. A minha família, ela foi destruída
por causa dessa maldita idolatria aparecida. Foi destruída, dilacerada. Levou a minha mãe à loucura. Levou ela para os hospitais, piores hospitais da época. No Juqueri de São Paulo, onde as pessoas eram maltratadas. Louco, tratadas a choque. A minha mãe foi 5 vezes internada no Juqueri em São Paulo. Sabe por quê, amado? Obra de macumbaria, de feitiçaria, de magia negra, idolatria aparecida. Meu pai, um idólatra inveterado. Por isso Deus tratou ele de acordo com a sua ira. Ele acabou morrendo, esmagado por toneladas de trilhos. Trilhos que na época foram removidas das ferrovias. Meu pai foi destruído, foi esmagado num acidente muito feio. Por causa do quê? Por causa da idolatria aparecida. Por causa da idolatria a São Benedito, a Maria, a São Pedro, a São João, todos eles. Amados, idolatria, sabe o que é? A idolatria é a pior maldição que se pode haver sobre a face da terra. Verdade. A prostituição, a fornicação e o adultério, vindo depois. E a palavra do Senhor, amado, ela está lá em Êxodo capítulo 20. E era para nós não fazermos imagem de escultura. Mas o que nós vemos hoje é as igrejas vendendo imagem, lojas de imagem, vendendo imagem a rodão, passando as maldições para dentro das casas das pessoas. Aí vem a prostituição, a fornicação e o adultério. Oséias 4,12. Em Oséias 4,12 a palavra do Senhor fala: atrás da imagem de escultura existe sempre um espírito de prostituição, de fornicação e de adultério. É por isso que as suas filhas prostituem as suas noras adultério. Amado, na minha família não foi diferente. Não foi. Não foi diferente na minha família. Todas essas palavras se cumpriram dentro da minha casa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, com a misericórdia dele, me levantou. Aleluia. Me levantou dentro de uma família onde existe macumbeiro, feiticeiro, adúltero, fornicário, mentiroso. Deus me levantou para crer no verdadeiro evangelho, para abandonar tudo que não prestava para trás, para jogar no lixo aquela porcaria, aquela fé em Maria, Aparecida, São Jorge, essas companhias miseráveis, e por aí vai. Acorda você que dorme, sai da idolatria, quebra essas imagens da tua casa, porque ela só traz maldição na tua vida. Aleluia, verdade. Só traz maldição, só traz a separação no casal, só traz o adultério, só traz a doença, só traz a mentira, porque elas são a mentira. Traz o diabetes, o derrame, o infarto, a morte. Sabe por quê? Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não em Maria, não em Aparecida, não em Allan Kardec, Maomé. Não. Em Cristo Jesus. Aleluia. O salário do pecado é a morte, amado. Você pode ver aonde terminam essas pessoas que entram por esse caminho. O caminho de morte, da prostituição, da fornicação, do adultério. É um caminho de morte sem volta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 8, a palavra do Senhor diz: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia.
em Cristo Jesus. Aleluia, santo, santo. Não em Maria, Senhor, aleluia. não em Aparecida, Oh, aleluia. não em Baal, não no diabo da maçonaria, Allan Kardec do Espiritismo, mas nada disso. Aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há para ele. Aleluia. Agora aqueles que não estão em Cristo, amado, vai sofrer a condenação do fogo eterno, vai sofrer a condenação do lago de fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse 21:8. Vai sofrer a condenação do lago de fogo e enxofre, porque ouve a palavra de Deus, mas não quer saber de Jesus. Louvado seja o nome santo e exaltado do Senhor. Louvado seja, Pai, teu santo nome, Senhor Jesus, por essa noite. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Jesus está voltando. Acorda você que dorme. Jesus ele vai voltar, vai pegar todo mundo de surpresa. Aí não vai ter mais jeito. Aproveita e aceitar hoje Jesus como seu único Salvador e Senhor da tua vida, porque Ele está voltando. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Amém.